Estou compartilhando a tela com vocês. Vamos falar um pouquinho da seção ponto 3, tensões de cisalhamento e de esmagamento. Bom, só para a gente relembrar o que é tensão, né? A tensão, ela é um estado, né, que depende do tipo de carregamento. Então, a tensão está totalmente associada ao estado que a estrutura está, e depende diretamente do tipo de carregamento. Como assim, professor? Que tipo de carregamento? Se for um carregamento normal, ou seja, uma carga que atua, né, perpendicular à seção transversal, imagina que nós estamos olhando a estrutura assim, então a carga está saindo ou entrando na seção transversal, a gente diz que é um carregamento normal, certo? Portanto, a estrutura vai estar sujeita a uma tensão normal. A tensão normal, ela está sujeita a uma força normal, que pode ser de tração ou de compressão, dividido pela área da seção transversal, que é essa área aqui, ok? Existe, né, outro tipo de tensão que é gerada por uma força, que a gente vai conhecer agora, que é a força cortante, tá? A força cortante vai gerar o cisalhamento. E um outro tipo de força vai gerar uma compressão em uma determinada área da estrutura, tendendo a esmagar. E, portanto, vai surgir o que a gente chama de tensão de esmagamento. Então, o conceito de tensão ocorre quando há um carregamento, tá? E, dependendo do tipo de carregamento, a gente tem uma tensão atuante. Beleza? Até aqui, né, pessoal? Então, tranquilo. Deixa eu só arrumar isso aqui. Beleza, tá funcionando aqui. Tá vendo se estava gravando. Porque esses dias eu dei uma aula de quase 3 horas e eu não gravou foi nada. Aí perco todo o trabalho aí para quem vai assistir depois. Mas está funcionando. Então, o que é essa tensão de cisalhamento? Para a gente começar a entender a tensão de cisalhamento, vamos olhar aqui essa estrutura, tá? É uma estrutura prismática, formato de seção retangular, ok? Que está apoiado aqui entre dois apoios. A estrutura prismática ou elemento prismático, ele é deformável, tá? E os elementos B e D aqui, vamos considerar, são elementos ditos rígidos. Opa, cadê o rígidos? Elementos rígidos. O conceito de rigidez, né, só para lembrá-lo, diz que são corpos, né, sólidos não deformáveis. Então, quando a gente fala de um corpo rígido, uma estrutura rígida, a gente está associando a não deformação, não deformável. Porém, o nosso elemento aqui prismático, ele é não rígido, então ele se deforma. Essa estrutura aqui de baixo, ela é uma estrutura idealizada, obviamente. Toda estrutura real, ela tem uma certa deformação, ela apresenta uma certa alteração geométrica, tá? Mesmo que seja ínfima, pequena, né, vai apresentar. Quando essa estrutura ela não suporta uma deformação muito grande, ela se rompe antes da gente perceber esse ponto. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, mas todos os corpos da engenharia, a estrutura, o mundo real, são estruturas não rígidas, ou seja, apresentam um certo grau de deformação quando aplicado um esforço. Bom, o que eu quero dizer? Então, pelo fato dessa estrutura aqui ser deformável, a gente vai aplicar, né, nessa estrutura um carregamento aqui, ó, essa força F. Essa força F, né, vai gerar uma reação nos apoios, nesses pontos aqui, todos, tá, pessoal? Então, nós vamos ter cargas de reação atuando de forma distribuída em todos esses pontos aqui, ó, em que a estrutura está suportada. Isso vocês já sabem, né? Só que a gente está interessado na carga que vai estar atuando paralelamente a essa seção aqui, ó. Essa seçãozinha aqui, tá? Então, essa força que atua de forma paralela ou no mesmo plano da área da seção transversal, porque a área é essa, né? A gente está estudando esforços que estavam perpendiculares a essa área. Agora a gente está analisando
quando a carga, o esforço acontece tangencialmente ou paralelamente a essa área. A essa força que atua no plano, né, paralelo ou no plano tangente à área, a gente dá o nome de força cortante, tá? A força cortante, ela tem a capacidade, né, de gerar uma tensão, que a gente trouxe esse elemento aqui do centro para cá, então em ambas as áreas, né, vão surgir reações paralelas a essa área, tá? No sentido contrário à carga aplicada. Portanto, a gente tem esse conjunto, né, de força aplicada e reação. Então, essa força cortante vai gerar uma tensão nessa área aqui, que também atua tangencialmente a ela, ou seja, paralela a ela, chamado de tensão de cisalhamento. Tá? O cisalhamento, a tensão de cisalhamento é esse esforço. Então, imagine que você tem duas placas de madeira, por exemplo, e você coloca uma sobre a outra e aplica uma força aqui, né? Vou tentar desenhar, que a minha mesinha aqui ela não ajuda. Tento fazer algo reto. Você tem duas placas de madeira. Essa em azul, uma outra vermelha. Aí você aplica uma força para cá, nessa de cima, né? Com a sua mão empurrando e a outra embaixo, tentando deslizar. Vai surgir, né, uma força de reação aqui nessa superfície de contato entre essas duas que a gente chama de força cortante, V. E, por sua vez, vai gerar uma tensão que a gente dá um nome de tensão tal, tá? Que é a letra grega que representa esse tipo de tensão que acontece paralela à superfície, de tensão de cisalhamento. O cisalhamento é a tensão que tem como um dos efeitos, né, o corte, tá? O corte, devido à aplicação de uma força, é resultado aí da tensão de cisalhamento que supera, né, a resistência do material, ok? Então, de uma definição mais formal, a tensão de cisalhamento ela é representada pela letra grega tal, tá? E é dada pela força cisalhante, a gente usa a letra V, tá? Dividido pela área. A gente usa o conceito de tensão média pelo aquele fato que a gente já comentou na aula anterior, devido à distribuição da tensão, né? Quando está longe do ponto de aplicação, ela tende a ser mais uniforme. Nos pontos de aplicação, ela tende a ter uma distribuição desuniforme, ou seja, é mais concentrada. Logo, a gente está falando aqui de um conceito de tensão média, tá? Beleza, pessoal. Qual que é a unidade de tensão? A unidade de força é Newton, no SI, e a unidade de área é metro quadrado. Tá? Newton por metro quadrado. Ou seus submúltiplos, mega, pascal, né? Newton por metro quadrado é igual a pascal. A gente tem o seu submúltiplo, que é megapascal, ou seja, 10 a sexta Newton por metro quadrado. Opa, meu M aqui saiu maiúsculo. Não, é minúsculo. Seus submúltiplos, que é Newton por metro quadrado. Lembrando que o MPa, isso aqui é igual a Newton por milímetro quadrado, ou seja, 1 MPa, 1 megapascal é igual a 10 a sexta Newton por metro quadrado, que por sua vez é igual a 1 Newton por milímetro quadrado. Na aula anterior eu expliquei, né, de onde surge essa correlação. Mas vocês vão encontrar sempre essas unidades, tá? Pascal, megapascal, pessoal, é pascal. Eu vejo muitos alunos, ou até ex-alunos, ou colegas aí falando pascal, tá? É pascal. E a unidade citada aqui em cima. Claro, isso no sistema internacional. Voltando aqui, só para vocês entenderem, nessa situação aqui. Nós temos uma carga, que a gente chama um carregamento resultante aqui, aplicado, né? Isso aqui é uma força qualquer. Está sendo aplicada nessa viga. É essa estrutura aqui que está apoiada de forma engastada aqui nesse apoio aqui. Então, aqui é um apoio tipo engaste. Essa viga está em balanço, tá? Porque ela é só apoiada nesse ponto. Então, ela tem esse movimento aqui na ponta. Portanto, nós temos uma carga aqui, tá?
e ela tem um ângulo θ com a horizontal, o nosso eixo X de referência. Quando nós fizermos as decomposições desse vetor força, tá, em Y, a gente vai ter essa carga V, e ela é tangente à área da seção transversal dessa viga. A essa força aqui, né, só para a gente reforçar, a gente dá o nome de força cortante. Tá? Então, quando você tem uma decomposição de forças de um vetor, e esse vetor ele está paralelo, ali tem uma força cortante atuando na estrutura. E também vai haver uma componente normal à área da seção transversal aqui, ó, que no caso é uma componente normal de tração. Tá? Estruturas mais complexas, como as vigas, geralmente tem esse conjunto combinado de força cortante e força normal atuando aí, tá? Que vão gerar momentos, que a gente chama momentos fletores, que é a tendência de deformação dessa estrutura, tá? A gente vai ver isso mais à frente, mas no caso não nessa disciplina, mas na disciplina de resistência dos materiais avançados. Neste ponto eu quero que vocês compreendam essa decomposição, tá? Aqui, pessoal, só para a gente fechar, eu trouxe um recortezinho do livro que eu achei bem interessante, né, que é a definição geral da tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é um tipo de tensão gerada devido à aplicação na seção transversal de um material, né, de forças de mesma direção, então tem a mesma direção, porém em sentido contrário, proporcionando no material uma deformação. Só para lembrar para vocês, nós temos um vetor, tá? Aqui é o vetor força. Direção. A direção está associada à inclinação desse vetor. Tá? Então, a direção é associada à inclinação. O vetor ele tem a mesma direção. Ó, aqui nós temos, né, vetores força. Eles têm a mesma direção. Ó, eles estão formando aí com a horizontal um ângulo reto. Ó, tem a mesma inclinação. Porém, em sentidos contrários. O sentido está associado à pontinha da seta aqui. Tá? Então, às vezes a gente fala, sentido e direção não é tão óbvio no senso comum, às vezes associa a mesma coisa. Para que direção você vai? Né? Para qual sentido você vai? Então, é importante. Então, são vetores que estão em sentidos contrários, porém na mesma direção, no mesmo plano. E vai gerar ou uma deformação ou um corte. A deformação é se, claro, esse carregamento ele não for suficiente alto para superar, né, o limite de escoamento do material, que a gente vai ver mais à frente. Vamos entender aqui as suas aplicações gerais, tá? Eu trouxe aquele caso da viga anterior. Aqui, obviamente, é uma viga mais complexa, né? Ela está engastada aqui e nessa parte da viga, no seu vão, né, que é o comprimento total dessa viga, nós temos um carregamento que a gente chama de carregamento distribuído, tá? Não se preocupe muito com isso, mas o carregamento distribuído, ele nada mais é que uma carga, né, que ela é contínua ao longo de todo o comprimento da estrutura. Imagina aqui que essa viga aqui, ela suporta um peso de uma parede, né? E esse peso aqui é um carregamento distribuído de forma uniforme, 14,47 kN por metro da viga comporta esse valor. E na sua ponta aqui, ó, tem uma carga que a gente chama de uma carga concentrada. Concentrada, tá? Porque atua apenas nesse ponto da estrutura. Somando todo esse carregamento, se a gente fizer o que a gente chama de análise do esforço interno da estrutura, ou seja, aquele esforço resultante desse carregamento externo, a gente vai analisar como se comporta a nossa força cortante, tá? A componente cortante, aquela que tende, né, a gerar um corte da estrutura ou a sua deformação. A gente vai observar que é uma variação. Isso aqui, pessoal, é o diagrama, tá? Ele mostra como que o esforço cortante se comporta ao longo da estrutura. Ó. Ele é mínimo nesse ponto aqui e máximo nessa região aqui onde está o engaste, tá? Então, devido a uma variação
do esforço cortante ao longo de toda a estrutura, isso é feito uma análise em separado. Então, existe todo um tópico voltado para essas estruturas, tá? Então, por outro lado, quando a gente está analisando peças pequenas, como o caso de um parafuso aqui ao lado, tá? Não há uma variação muito grande da tensão de cisalhamento, tá? Então, a gente vai usar a tensão de cisalhamento média e, sobretudo, nós vamos desconsiderar a flexão. A flexão nós temos uma carga, vamos analisar uma estrutura mais simples, né? Uma flexão é a ação de uma carga que tende a formar esse perfil, né? Uma flecha, uma flexão, fletir a estrutura. Imagina você apoia uma tábua em 2 tijolos nas suas pontas e aperta no meio. A flexão é aquele carregamento que tende a fletir. Esse carregamento, essa deformação, ela foi induzida devido a uma combinação de uma força cortante e de um outro tipo de carregamento que a gente chama de momento, um momento fletor, tá? Portanto, estruturas cuja variação é alta, né? Aí a gente analisa em separado. Agora, no nosso tópico, eu trouxe esse conceito que a gente vai estar analisando peças pequenas, como os parafusos, os rebites, os pinos, pregos e as outros elementos de ligação em que há uma flexão desprezível, tá? E também o esforço de cisalhamento ele é mais uniforme. Voltando aqui, então, aqui nós temos um parafuso. Essas regiões aqui, essa aqui é a região que geralmente fica dentro de uma chapa, né? Ou de uma placa, e essa aqui fica dentro da rosca. Nessa interface aqui, nós temos uma carga, né? Geralmente, isso aqui está sendo aplicado uma carga para cá, e aqui outra carga para cá, para travar a estrutura. Nessa região, nessa interface, vai surgir, né, o que a gente chama de força cortante, né? A força cortante. A força cortante vai gerar uma tensão de cisalhamento, né, que vai causar o corte. E essa força cortante ela é mais uniforme. Vamos focar, tá, nesses parafusos, rebites e pequenas estruturas de máquinas que estão sujeitas aí a esse tipo de situação. Lá na outra disciplina vocês vão trabalhar um pouco melhor sobre isso. Bom, existem duas condições de cisalhamento que a gente analisa. Nós estamos falando de um cisalhamento dito simples e nós temos o cisalhamento composto. Qual que é a diferença entre o simples e o composto? O cisalhamento simples, de forma direta, a tensão... Opa, vou colocar aqui. A tensão de cisalhamento, tal, ela acontece, tá, em apenas uma única área do elemento. Como assim, professor? Nós temos aqui um parafuso, né, e 2 placas que estão presas a ele, né? Ele está segurando isso aqui. E esse elemento está sujeito a esse carregamento F para cá e esse contrário. Então, aqui, essa é a área em que vai atuar a tensão de cisalhamento. Tá? É simples. Nós temos apenas uma única área de atuação da tensão de cisalhamento. Na hora que a gente faz o cálculo da tensão de cisalhamento, é força sobre área. Essa área paralela aqui ao vetor força cisalhante. O duplo, nós teremos mais áreas do elemento, né, do pino, do rebite ou do parafuso, sujeito ao cisalhamento. Se a gente analisar, por exemplo, este elemento aqui em separado, né, nós estamos analisando esse elemento aqui simplesmente, tá? Porque isso aqui é análogo. A gente vai observar o quê? Né? Nós vamos aplicar uma força aqui e uma força aqui contrária. Aqui vai surgir uma força, vou usar um amarelinho aqui. Aqui vai surgir uma força para cá, né? E aqui vai surgir essa carga que está tracionando para cá e essa aqui para cá, né? E vai surgir uma reação nesse sentido aqui. Só que se a gente observar, né? Nós temos essa parte aqui que está sendo cisalhada e essa parte aqui, porque são placas duplas, né? E, portanto, o esforço cisalhante ele se distribui por 2 áreas, ou seja, a tensão ela é dividida. Este tipo de união, né, por placas duplas, ela tende a ter
uma distribuição dessa tensão cisalhante, portanto, o elemento ele fica mais resistente, porque a tensão de corte ela se distribui por duas áreas. Tá? Aí no cálculo a gente divide, tá? Qual que é a força que tende a gerar o cisalhamento? Pelo dobro da área em que ele atua. Tá? Aqui é o exemplo, tirando esse elemento, né, para cá, e aqui a gente observa que as forças cortantes, né, que estão atuando aqui, nesse elemento, ele vai gerar tensão de cisalhamento nessa área e nessa. Tá? Portanto, se fosse fazer um corte, né, esse elemento aqui, ele sairia esse pedacinho aqui. Vamos fazer um exemplo, aí vocês vão entender detalhadamente aqui. Então, é um exemplo bem simples, mas a gente já consegue identificar que é uma condição de cisalhamento duplo, né, pessoal? Ó, porque nós temos duas áreas, ó, essa área e essa área sujeita. Aqui nós observamos a distribuição da carga, né? A carga se distribui nesses pontos aqui e nesses pontos aqui. E por sua vez, né, como nós temos essa barra aqui de ligação no meio, nessa área, nesse ponto aqui. Aqui nessa interface, né, ó, você tem um vetor para cá e um vetor para cá. Na mesma direção em sentidos contrários, ó, na mesma direção em sentidos contrários. Logo, nós temos essa área sujeita ao cisalhamento e essa outra área sujeita ao cisalhamento. Logo, a tensão de cisalhamento neste elemento vai ser o valor dessa carga que gera o cisalhamento dividido por duas vezes a área do parafuso. Vamos agora ver o que ele pede, né? Como eu já citei, ele quer saber qual que é a tensão de cisalhamento. Tá? Ele fala que é um parafuso cujo diâmetro é 12,5 milímetros. Vou apagar toda essa tinta. Vou pegar a canetinha vermelha. Então, o diâmetro do parafuso aqui é 12,5 milímetros. A força que está sendo aplicada aqui é igual a 15 kilonewtons. Ok. E é uma distribuição uniforme da tensão de cisalhamento. Logo, qual é o valor dessas tensões? Então, a tensão é força sobre área, né? Força nós temos, a área a gente ainda não tem, precisamos calcular. Qual que é a área desse parafuso, né? A área da seção transversal, nós estamos olhando isso aqui, né? Esse elemento aqui. Então, a área é uma circunferência. A área da circunferência é π, diâmetro ao quadrado, sobre 4, ou, né, π vezes r ao quadrado. Vocês têm duas opções. Vou usar a primeira, que já temos o diâmetro. Eu não vou converter o diâmetro para metro, tá? Eu vou querer obter a informação em Newton por milímetro quadrado, que vai ser equivalente a megapascal. Então, nesse caso, nós temos π vezes 12,5 ao quadrado dividido por 4. Vou fazer esse cálculo aqui. 12,5 ao quadrado vezes π dividido por 4. Deu 122,7 milímetros quadrados. Tá? Essa é a área. Agora eu vou só aplicar a fórmula anterior e a gente já calcula. Então, a tensão de cisalhamento média, obviamente, nesse caso, né, é a força P sobre a área. Como eu quero em Newton por milímetro quadrado, eu tenho kilonewton. K significa 1000, tá? Então, eu tenho 15.000 newtons. Então, vai ser 15.000 dividido pela área. 22,7. Então, 15.000. Vai dar... Deixa eu ver o valor. Ah, tá. Faltou aqui, pessoal, vocês nem me lembraram. É duas áreas, né? Então, isso aqui tem que ser multiplicado por 2. Então, isso aqui também nós não podemos esquecer, porque senão vocês estão considerando uma situação semelhante a essa aqui, ó. Que a placa, né? Nós só temos uma única placa e não tem nada aqui no meio, ó.
Então, imagina que aquilo aqui, que isso aqui, pessoal, é uma união, né, que nós temos um elemento aqui que faz a aplicação da carga. Não é igual aqui, né? Que a carga é aplicada diretamente nessas placas aqui. Então, é 2 vezes. Bora lá. Então, dividindo isso aqui, vai dar 61,12 Newton por milímetro quadrado ou 61,12 megapascais. Bem tranquilo, né? O único cuidado é só identificar se é um cisalhamento duplo ou composto ou simples. Vamos para uma situação mais elaborada aqui. Aqui nós temos uma treliça, né? Bem simples aqui. E nós temos nos nós uma uniões por parafuso. Ó. Esse nó A, nó C e nó B. E o exercício ele quer que a gente calcule as tensões de cisalhamento nos parafusos que estão aqui. Todos os parafusos têm 25 milímetros. No caso aqui nó A e nó C. Devido ao carregamento de 60 kN em B, vão surgir forças internas. O exercício já foi bonzinho, já forneceu qual que é a força atuante aqui na barra AB, né? Esse exercício aqui ele trocou. Aqui, na verdade, ó, é AB apenas, né? Não tem AC. Não tem como a gente unir AC, tá? Então, aqui não tem barra. Então, aqui, na verdade, ele quis dizer na barra AB e na barra BC. Tá? Só para corrigir, porque isso aqui eu tirei do material didático. A barra, aí não existe barra assim. Então, a força atua aqui nessa barra de 80 kN é compressão e 100 kN de tração nessa barra aqui. Ele quer simplesmente neste parafuso e neste. Ó. Ele não forneceu as informações do parafuso em B. Portanto, vamos só trabalhar com o que ele forneceu. Aí ele dá um zoom, né, para a gente ver como que está essa ligação. Ó, aqui no nó C, nós temos essa condição. Ó. Essa barra aqui, ela está conectada a esse elemento, que sobretudo aqui não é um parafuso, né? É um pino que tem aqui uma travinha. Então, é um pino. A correção aqui poderia ser um pino. E essa seção aqui do parafuso está sendo cisalhada. Então, é um cisalhamento. Colocando um S primeiro. Cisalhamento simples. Agora vamos analisar o nó A. O nó A já é essa situação aqui que nós temos, né, duas áreas sendo cisalhadas. Então, é um cisalhamento duplo. O cisalhamento simples é o tal, né, tensão de cisalhamento, dividido pela área. Tensão de cisalhamento é a força, né, sujeita aqui, nesse ponto, que é a força atuante na barra, dividido pela área. Aqui, no caso, é a força atuante nessa barra, dividido pelo dobro da área. A gente vai observar, né, que quando nós temos um cisalhamento duplo, a tensão de cisalhamento ela é menor, tá? A estrutura distribui melhor as tensões. Este caso é um ponto mais reforçado em termos gerais, tá? A união ela é mais reforçada, tá? Suporta uma maior carga. Beleza. O que nos falta agora simplesmente é calcular essas áreas. Eu já vou jogar aqui na equação direta, tá? Em função do diâmetro. Qual que é a força que atua aqui em C? É a força BC, né? Que é de 100 kN. É 100 mil, né? Vou colocar mais 3 zeros aqui. Ou 100 vezes 10 ao cubo. A área é π, o diâmetro
do parafuso, né? O parafuso tem diâmetro, ou o pino, esse diâmetro aqui, de 25 milímetros. Vou manter em milímetros. 25 milímetros ao quadrado dividido por 4. Essa divisão aqui vai resultar em 203, vou colocar aqui embaixo, 203,7 megapascais. Então, essa é a tensão de cisalhamento atuante aqui. Eu vou arrumar aqui para a gente fazer essa segunda parte. Vou usar um azul. Neste caso, a gente tem a tensão, qual que é a força, né? Ele já demonstra aqui 80 kN, então vai ser 80.000. A área é o dobro, né, desse parafusinho, que tem 25 milímetros de diâmetro. Então, é 2 vezes π diâmetro ao quadrado dividido por 4. Neste ponto aqui, a gente vai obter 81,49 megapascal. Tá? Simples. Pessoal, tranquilo? Tranquilo, professor. Professor, ali na barra BC, aquele D 20 milímetros, não seria ele que eu teria que usar? Você está confundindo. Nós não estamos projetando essa barra, nós estamos trabalhando com um parafuso. É o parafuso que está sujeito ao cisalhamento. A barra está sujeita à tração. Aqui que é o recorte, ó. A barra está aqui, ó. Entendi. Pessoal, eu, como citei para vocês, né, nós temos naquela situação uma condição ideal de cisalhamento. O que seria a condição ideal de cisalhamento? Voltando aqui para as imagens, né? A condição ideal de cisalhamento, aqui, limpar isso aqui, é quando a força cortante, que é esses vizinhos aqui, eles atuam exatamente no plano, tá? Tá bem certinho, perfeito. Quando isso não acontece, vai surgir o que a gente chama do esmagamento. Se vocês observarem nesse parafuso aqui, ó, existe a tendência, né, de uma deformação nessa região aqui do nosso parafuso. Você pode observar uma deformação, um esmagamento nessa região. Se o esforço cortante atuasse perfeitamente neste plano, né, não surgiria essa situação de esmagamento, tá? Então, nós precisamos, né, determinar esse tipo de situação, porque o esmagamento, ele também é uma das formas de falha desses elementos, tá? Então, nós vamos mais à frente comparar algumas coisas, tá, pessoal? Por enquanto eu falo assim, falha, porque vai deformar o elemento, vai gerar uma inutilização da estrutura e existem valores de resistência que a gente vai comparar. Tá? Se essa tensão de esmagamento ela for superior a tal tipo de tensão, de resistência, perdão, a gente considera uma falha por esmagamento. Se a tensão de cisalhamento atingir tal valor de resistência do material, a gente considera que o elemento falhou. Tá? Então, até agora, a gente está simplesmente calculando esses valores, para depois colocar o tipo de material que estará envolvido no dimensionamento. Então, lá, feita essa consideração, a tensão de esmagamento, ela surge quando a força cortante não atua exatamente, vou colocar assim, no mesmo plano. Ela se distribui fora daquele plano ali, tá? Um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para o lado, tá? E assim gera esse esmagamento. Então, feita essa anotaçãozinha, depois podem copiar no caderno, fazer uma observação. Como que a gente calcula, né, essa tensão resultante ali?
tá? Essa tensão de esmagamento a gente pode também associar a uma pressão de contato entre a parede do elemento de ligação, ou seja, a parede do parafuso, do pino, com o elemento que ele está conectando. Por exemplo, essa placa aqui. Ó. Então, essa placa aqui, ela vai gerar, além do cisalhamento, né, nas áreas de corte, como a gente já viu, mas nessa área interna aqui, tanto da placa quanto do parafuso, né, nessas regiões aqui, vão surgir essa pressão de contato, que é nossa tensão de esmagamento. Então, vamos dar um zoom aqui nesse elemento. No dimensionamento, por uma questão de segurança, né, a gente está trabalhando aí, sobretudo com um valor mais seguro, a gente não usa a área real ou efetiva de esmagamento, que seria essa área aqui, ó. Tá? Isso aqui é a área efetiva, é um cilindro, né? Vamos tentar. É um cilindro cortado aqui, só para a gente analisar. Então, qual que é essa área interna? É a metade desse cilindro. Para efeitos da tensão de esmagamento, a gente vai considerar uma área projetada, que é essa área retangular aqui, que está trazida, né, que foi colocada nessa imagem. Tá? Então, qual que é essa área? É essa área aqui que vai surgir o esmagamento, e ela é idêntica, né, na nossa análise, à área do elemento do parafuso que está sendo esmagado. Tá? Então, a gente usa essa área projetada. Ela é igual aqui, essa dimensão, né? Igual ao diâmetro, e a sua altura é igual à espessura da placa que está em contato com o nosso elemento de ligação. Tá? Então, essa é a área considerada. A área de esmagamento, a gente chama, né? Área de esmagamento, AS, podemos assim dizer. E qual que é a força atuante? Tá? É a força, ou essa pressão de contato aqui que atua nessa área. Tá? Então, a tensão de esmagamento, que a gente vai usar a letra agora sigma, porque a pressão é uma força normal, tá? Se vocês observarem, ela atua normal, é normal a área considerada. Logo, a letra sigma é para tensões resultantes de carregamento normal. Então, sigma E, tá? Sigma E é a tensão de esmagamento, que é igual à força de esmagamento, ou essa pressão de contato, dividido pela área, tá? É a área retangular projetada do parafuso sobre essa superfície, que nesse caso aqui vai ser D sobre T. Tá? É bem tranquilo a sua compreensão. Então, não se esqueçam, a área projetada, tá? A área de esmagamento, a gente vai considerar a área projetada. Vamos fazer um exemplo. Vamos continuar naquele problema anterior, né? E vamos trabalhar com os apoios aqui. A e C, né? As ligações desses nós. Né? Usa o apoio, agora o autor usa apoio. Pessoal, vamos trabalhar com a nossa nomenclatura correta, tá? Nos nós. As ligações que estão acontecendo nos nós. Os apoios são essas partes aqui. Nós estamos analisando os nós. Essa estrutura está engastada nesse ponto, né? Então não faz sentido a gente comentar sobre isso. Como eu achei interessante o exercício, só a redação que ficou um pouco ruim. Mas nós temos esses pinos, né, que estão sendo usados como elementos de ligação nos nós, A e C. Temos as mesmas cargas, né, porque não mudou o carregamento. Então aqui BC está sob uma tração de cabo, né, de 100 kN, e essa outra parte da estrutura está a uma força compressiva, né, de 80 kN. Vamos analisar como acontece o esmagamento aqui. Nós temos duas superfícies de esmagamento. Tá? Vocês podem, do ponto de vista, analisar o esmagamento que acontece no parafuso,
tá? Ou na placa. É a mesma forma de cálculo. Tá? Por exemplo, esse parafuso aqui, ele está sendo esmagado, ó, nessa região aqui e também nessa outra região aqui, tá? A chapa, nós temos essa barra, né? Vamos considerar que isso aqui é isso aqui, ó. Então, vamos chamar isso aqui de barra. Ela é esmagada aqui, tá? E esse elemento que está conectado ao apoio também está sendo esmagado. Tá? A gente pode analisar desses dois pontos. A parte do nó C, opa, vamos ver. Ele inverteu, né? Aqui é o nó C, aqui é o nó A. Tá. O nó C, nó C duas vezes. Calma aí. Ah, não, ele é a vista, tá? É a vista. Aqui é a vista lateral, conforme a gente olha aqui na figura. E aqui é um zoom aqui na parte de cima para a gente ver como está a situação. E aqui embaixo a gente olha nessa vista, né? E depois aqui de cima para a gente ver como está a ligação. Então, vamos lá, né? Vamos fazer o cálculo aí da tensão de esmagamento nessa situação. Vamos começar aqui primeiro pela força que acontece BC. Então, vamos pegar esse caso aqui primeiro, tá? Então, o caso do nó C. O nó C, a gente quer analisar do ponto de vista da chapa ou do parafuso, né? Aí a gente tem que analisar considerando a perspectiva. O parafuso, ele é esmagado nesse ponto e nesse ponto. Então, nós temos duas regiões de esmagamento, tá? E a barra, ela tem somente essa região de esmagamento. Então, vamos analisar o que ele quer, né? Ele não está citando diretamente, mas vamos calcular, né, o esmagamento no parafuso, no pino ou no parafuso, tá? A tensão de esmagamento, né, é dado pela força que está sendo aplicada aqui. Aqui, obviamente, vai ter uma reação, né? Ó, essa área aqui, ela é esmagada por essa força real, né? E essa outra, ela é devido à reação dessa outra chapa. Então, na verdade, é essa parte aqui. Essa parte aqui é esmagada. Essa é esmagada nesse ponto e essa outra é esmagada nesse ponto. Tá? Portanto, nós temos duas áreas de esmagamento aqui. A força é a mesma. Então, vamos analisar somente uma região, né? Porque aí a tensão de esmagamento nessas áreas são iguais, tá, pessoal? Só para a gente fazer análise. A gente não precisa colocar duas áreas na equação. Essa área está sujeita a essa força de reação, de esmagamento. Vou colocar FR. E essa área está sujeita, né, a essa força real, né, aplicada. Portanto, a tensão de esmagamento aqui, a gente, deste lado e deste lado é a mesma. Então, no cálculo, a gente precisa dividir por duas áreas. E aqui, nesse caso, a tensão de esmagamento, ela resulta de uma reação e essa aqui de uma ação. A força externa aplicada na barra BC é de 100 kN, então é 100 mil. E a área aqui, qual que é essa área, né? Aí a gente vem aqui para análise do desenho. Então, vamos pegar só essa região aqui de baixo, aí fica mais fácil de ver. A área de esmagamento, né? Nós temos o parafuso. Então, a área projetada é a sombra desse parafuso, né? A sombra do parafuso na placa. O parafuso, ele tem diâmetro de 25, conforme está aqui. E qual que é essa altura aqui que está em contato, né? A altura que está em contato é igual a esse diâmetro da barra. Ó. Se a gente olhar aqui. É isso mesmo. A espessura desse negócio é igual ao diâmetro dessa barra aqui. Portanto, ele vai estar em contato
com essa superfície no valor de 20 milímetros. 20 milímetros por 25 milímetros aqui embaixo. Então, a área de esmagamento é 20 vezes 25. É interpretação, tá, pessoal? Eu acabei usando vermelho aqui, não sei porquê. Vamos uniformizar aqui, que aí eu vou usar embaixo outra cor. Então, 20 vezes 25. Nesse caso aqui, a gente vai obter 200 MPa, tá? Então, a tensão de esmagamento aqui é igual à tensão de esmagamento aqui, cujo valor é de 200 megapascal, tá? Então, estamos analisando o pino, que por sua vez, né, vai ser igual os valores do esmagamento que acontece na superfície das placas ou da chapa que está conectada a esse pino. Isso é um reto. Vamos para o NOA, tá? O que nós temos nessa situação, né? Ó, a gente vai ter a força sendo aplicada, né, nessa chapa aqui, e nós vamos ter essa área sendo esmagada de uma vez. Vamos ver, isso aqui é uma força compressiva, né? Então a força está para dentro, ó. Então essa superfície está sendo esmagada. Não, é esse lado. É bem invertido, ó, esse lado. Se isso aqui está empurrando, é essa parte do parafuso que está apertando aqui, né? E essa outra parte. Nessa situação, a força é uma só. Qual que é a força? É de 80 kN. Porém, essa força, ela atua, né? Ela gera uma pressão de contato em duas áreas ao mesmo tempo, tá? Então, neste caso, pessoal, a área de esmagamento, né? Ela é duas vezes. Então, nesse caso, a gente tem que considerar isso aqui, tá? Então, a tensão de esmagamento, no caso aqui, vai ser a força aplicada, 80 mil, né? Qual que é a área projetada aqui? E a gente tem que analisar aqui duas vezes, tá? Não sei se vocês compreenderam a situação. Porque neste caso... Professor, no caso aí, a força não é AB, ao invés de ser AC, como está no exercício, ou eu estou confuso? Deixa eu ver. Aqui é AB. Tá a mesma situação, tá considerando essa barra. Ah, tá ok. É o mesmo caso disso aqui. É o mesmo observado. Então, nesse caso aqui, como as duas áreas... Então, uma coisa que eu quero que vocês compreendam, pessoal. Se a força externa aplicada, ela esmaga ao mesmo tempo, tá, duas áreas, a gente vai considerar duas áreas. Se a força externa, ela esmaga apenas uma área, ao mesmo tempo, né, no caso, aí é apenas uma área. Agora, se nós tivermos nesse caso aqui, a força externa ela só está esmagando essa área e essa outra aqui é devido a uma reação. Então, aqui a gente considera apenas uma, tá? É nesse sentido que a gente analisa. Aqui eu considerei a área do parafuso com a chapa, tá certinho. Então, vai ser duas vezes a área de esmagamento. Então, qual que é a área de esmagamento? Como essa chapa aqui ela tem a mesma espessura aqui em cima, ó, 25, então a gente considera o dobro simplesmente direto. Se não, se essa chapa fosse mais fina que essa, a gente teria que somar essas áreas de forma separada aqui. Então, vai ser 25, né, de altura, aí o diâmetro do parafuso é de 25 também. Fazer esse cálculo. Não, eu não posso multiplicar aqui dessa forma, senão não vai ser o cálculo efetivo, tá? Não posso multiplicar dois retângulos da forma como está aqui. Não, é isso mesmo. É o dobro. É um retângulo de 25 por 25. É duas vezes 25 vezes 25. Tá certo. Tô ficando doido.
25 vezes 25 dá 625. Vezes 2 dá 1.250. Então, 80.000 dividido por 1.250 vai dar 64 megapascais. Ok? Então, tá feito. Essa é a situação do nó A. E tem a atuação da força que vem, né? No caso aqui, uma força compressiva de B até A. E aqui é uma força atrativa. Professor, só para não ficar com dúvida, vamos supor que uma chapa dessa fosse mais fina, tipo 20 e a outra 30. Aí eu ia fazer 2 vezes, somar as duas daí? Aí você somaria a área separadamente, ó. Por exemplo, seria 50 daí? Aqui no caso, essa primeira área aqui, qual que é? Ela é 20, espessura, qual que é o diâmetro? É 25. 20 vezes 25. Aí mais, qual que é essa outra área? É 25, 25. Ah, tá, entendi. Aí Show. faz separadamente. A parte de tensão de esmagamento e cisalhante é bem tranquilo. Os exercícios é mais uma interpretação de vocês com relação ao que se pede, tá? Aí vamos lá. Professor, Oi. só tirar uma dúvida que na hora ali eu não consegui interpretar muito bem em relação a essa força aqui no nó A, nessa vista aqui de baixo, que tem 25, 30, 25. Eu fiquei na dúvida se essa força é de... O senhor desenhou, tipo, entrando na chapa assim? Uhum. Por pressão, né? Isso, beleza. Ela vem daqui para cá. Isso. E aí Eu só fiquei na dúvida como que, na questão da face que ela esmaga, eu não consegui entender por que é essa face da esquerda e não a da direita. Do parafuso. Olha isso aqui, né? Isso aqui está em contato com essa superfície de dentro, né? Do nosso elemento. Então, a força é como se estivesse aqui, ó, empurrando isso aqui para dentro. Para dentro. Está empurrando o parafuso para dentro. Certo. Aí o parafuso ele vai estar sujeito a essa força distribuída uniformemente aqui, né? Uhum. Aí, nessa interface aqui vai surgir o cisalhamento. Como o cisalhamento não é uniforme, vai surgir o esmagamento nessa região aqui, ó. Na verdade, vai surgir... aí, o que vai estar acontecendo, né? O parafuso ele tende a se afastar desse ponto e se espremer aqui, ó. Entendi. É como se você estivesse empurrando ali pelo meio. Aí ele se afasta, né, desse ponto e é espremido aqui. Entendi, beleza. Outra coisa também, professor, eu não consegui pegar muito bem a diferença principal, tipo assim, o que difere o esmagamento do cisalhamento, porque pelo que eu entendi, as duas são na mesma direção em sentido diferente, é isso? O plano de atuação. Plano de atuação. O cisalhamento, a força acontece aqui, ó, nessa interface, ó. Cortando isso aqui, ó. Então, entendi. E aqui não, aqui a força ela está atuando perpendicular? A área é essa que a gente considera do cisalhamento. E do esmagamento a gente considera a área projetada, né? Essa área aqui, ó. Enquanto o cisalhamento atua aqui, ó, nessa superfície, vamos assim dizer, né? Entrando e saindo, o esmagamento atua nessa face aqui. Show, beleza? Só para não ficar com dúvida. Valeu. Agora, pessoal, só para a gente finalizar essa parte conceitual e partir para alguns exercícios, vamos falar mais um pouquinho sobre o que é a tensão de ruptura, o que é o coeficiente de segurança e reforçar tensões admissíveis, tá? Para falar de tensão, eu gostaria de introduzir aqui, e a gente vai detalhar mais à frente, um ensaio mecânico chamado de tensão-deformação, tá? Que é o ensaio de tração, é um dos mais usados, né? Para produzir o que a gente chama de... Na verdade, eu quis dizer o seguinte, existe um ensaio, tá? O ensaio de tração é um dos mais usados, e ele produz o que a gente chama de um diagrama tensão versus deformação. O que o ensaio de tração faz, né? Nós temos essa máquina, isso aqui inclusive é a foto lá do nosso laboratório, a gente vai fazer esse experimento na prática. Basicamente a gente vai fixar um corpo de prova aqui,
pode ser circular, pode ser prismático, tá? E ele é preso nessas garras aqui. Então, no caso da tração, essa garra superior vai puxar para cima, né? E essa aqui vai ficar estacionária. Então, se isso puxa para cima, vem uma reação contrária. Então, esse elemento aqui, ele é tracionado. Analisando no final do ensaio, né? Ele vai fraturar, ele vai se romper. Ok? E a gente vai ter esse perfil aqui, no caso, desse tipo de material. É um material mais mole, vamos assim dizer, né? No caso, o termo correto não é mole, é dúctil. Ou seja, você consegue deformar ele. Tem um material que é frágil, que ele é mais duro. Mas esses termos duro e mole não tem nada a ver com essa propriedade, mas é só para vocês, nesse momento, conseguir associar. Então, esse é um material mais dúctil, ele se deforma mais fácil, né? O outro é mais frágil, ele tem uma deformação mais difícil, ou seja, tá? Ele é mais duro. O termo fragilidade a gente vai compreender melhor mais à frente. Mas o que eu quero dizer é, a gente vai medir a tensão do material, tá? No ensaio mecânico. Então, a gente tem essa possibilidade. A tensão é um estado, então a gente vai artificialmente, né, usando uma máquina, a gente vai produzir uma tensão nesse material até que ele se rompa. Aqui no computador, a gente vai medindo os valores, porque a força, pessoal, que é aplicada por essa máquina, ela vai aumentando progressivamente com o tempo, tá? Até que o material se rompe. E o que o equipamento faz? A gente vai medir a área inicial, né? E vai fazer um cálculo que a gente chama de tensão de engenharia, força sobre essa área inicial. Então, vai aumentando a força e a gente vai medindo os pontos e vai também observando o quanto que esse corpo aqui vai se deformando. E vai surgir isso aqui, ó. Tá? Esse gráfico aqui a gente chama de diagrama. Tensão, vou usar a letra grega sigma, versus deformação. Essa deformação a gente chama de deformação... nós temos a deformação específica, né? E nós temos a deformação propriamente dita. A deformação, ela não tem unidade de medida. Então, aqui nós verificamos o quantos por cento, né, o material se deformou. Então, a gente pode usar o termo percentual. Deformação é a mudança geométrica. E nesse caso, a gente está só interessado no alongamento, não nessa deformação que acontece aqui no diâmetro. Tá? Mas você pode ter outras medidas que pode também trabalhar com essa deformação na circunferência. Ok. Então, pessoal, progressivamente a gente vai aumentando a força, né? A gente sabe que tensão é força sobre a área. A gente vai observando essa formação dessa reta. Ó. Vai aumentando a força, o corpo de prova ele vai tendendo a aumentar a sua tensão e ele vai se deformando também. Né? A gente observa inicialmente uma deformação bem pequena. Aí chega nesse ponto que a gente chama de ponto de escoamento, que o material ele apresenta um comportamento aqui que é um pouco instável, né? Só que depois a gente observa que para uma tensão baixa, ou seja, para uma tensão considerável, a gente vai ver que o material ele não vai subir mais essa curva, ele vai apresentar para uma mesma tensão, melhor dizendo, a gente vai ter uma grande deformação, que a gente observa aqui nesse eixo. Ó. E depois o material ele começa a subir. Então, essa região aqui, ó, que para uma determinada tensão o material apresenta uma deformação extremamente grande, a gente chama de uma região de escoamento. Tá? E essa tensão aqui que marca esse ponto, tá? Essa característica, a gente chama de tensão de escoamento. A tensão de escoamento. Nesse ponto para cá, em que a gente observa uma recuperação, ou seja, o material ele já começa a ter uma resistência à força aplicada. Então, a sua tensão começa a subir novamente. Ó. E essa região, até esse ponto máximo aqui, né, a gente chama de região de recuperação. E esse ponto máximo, a gente dá o nome de tensão última. A tensão última, né, é a tensão máxima que o material atinge. Então, vocês vão encontrar em catálogos, né, tensão última ou tensão máxima. Tá? Para alguns materiais, a tensão última e a tensão máxima serão as tensões de ruptura. Tá?
mas não necessariamente. Para os materiais como os aços, metais ferrosos com baixo percentual de carbono, né, eles tendem a ter uma tensão última diferente da sua tensão de ruptura. Então, se a gente continuar aplicando a força, a gente vai observar que a tensão começa a cair. Por que começa a cair? Porque a área que suporta a força, né, no caso do material real, ela tende a ficar cada vez menor, né? Então a tensão tende a cair até que chega numa área muito pequena e ele se rompe. Esse ponto aqui, que foi a tensão que levou ao rompimento, né, a gente chama de tensão de ruptura. Tá? Então nós temos a tensão de escoamento, a tensão última ou máxima, né, e a tensão de ruptura. Esse aqui é o nosso diagrama tensão-deformação. A gente vai trabalhar com ele mais à frente, mas eu quero que vocês entendam os conceitos, tá? Quando eu vou comentar aqui. Pessoal, ficou claro isso aqui? Professor, se não me engano, a gente já teve uma aula na prática disso aí já. Vocês fizeram com qual professor? Eu não lembro se foi, não lembro que professor foi, mas a gente teve na prática isso aí. Bacana. A gente faz em ciências dos materiais. Ah, que ótimo. Então já tá, não é novidade. Foi mas... contigo. Oi? Foi contigo mesmo. Foi comigo, né? Foi bem lá no início, quando a gente estava estudando propriedades mecânicas, né? Dos metais. Eu entendo. Mas a gente ainda vai trabalhar bastante coisa que a nível de ciências dos materiais a gente não chegou, tá? Eu estou trazendo esses conceitos porque lá em ciência dos materiais a gente não está muito classificando tensão última, não. Tá? A tensão última é um conceito muito da engenharia e ela vai remeter a algumas características. Por exemplo, ó, esse material aqui, ele tem a tensão última, né, que é a sua tensão máxima, igual à sua tensão de ruptura. É uma característica de um material muito resistente, né? Ele resiste bastante, porém se deforma pouco. E aqui nós temos materiais, esse material tem a tensão última, né? Diferente da sua tensão de ruptura. Isso são características de materiais diferentes, porque nós temos os frágeis, nós temos os dúcteis, né? E esses pontos dentro desse diagrama modificam, tá? Trazendo essas informações para cá... Oi? Pode falar. O melhor material seria o que tem um escoamento maior? Não existe dessa forma. A gente pode compreender de um aspecto mais amplo, né? Os materiais que apresentam um escoamento, né, que seria essa região aqui, às vezes não está bem definida, mas existe, eles, para projeto, eles são considerados projetos mais seguros, porque se você projeta uma estrutura e ela apresenta escoamento, quer dizer que ele começa a se deformar muito, você consegue enxergar a deformação, o material se deforma bastante antes de se romper. Então, em termos de segurança, né, e de previsibilidade da ocorrência da falha, é mais fácil. Tá? Até os projetos na utilização de materiais que apresentam escoamento são mais fáceis. Isso é típico de aços, né? Metais como alumínio, cobre, ligas metálicas em geral. Só que nem todas as estruturas são feitas de aço. Você vai ter, por exemplo, a parede, as colunas feitas de concreto, né? Peças cerâmicas utilizadas em geral. Esses materiais, eles não apresentam o comportamento de escoamento, tá? Geralmente a falha, a curva característica de tensão-deformação desses materiais é uma reta, tá? E essa reta, ela apresenta, né, uma ruptura abrupta, a gente não observa essa deformação. E isso, claro, aí a característica de falha, ela é uma falha que a gente chama catastrófica. E a gente tende, né, a ter uma maior dificuldade de projetar esse tipo de material, de escolher nas suas aplicações, porque aí a gente tem que aplicar coeficiente de segurança, que vai ser o próximo tópico, né, que leva em consideração essa incerteza. Mas o que eu quero dizer é que os materiais como as cerâmicas, o concreto em geral, eles apresentam comportamentos diferentes sob tração e sob compressão, né?
É bem intuitivo. Você pegar um bloco de concreto, você comprime ele toneladas e toneladas de estrutura sobre ele. Mas se você for fazer uma viga de concreto sem colocar um reforço de aço, né? Você aplica uma carga de flexão nele, ou seja, tende a fletir. Você vai observar que a estrutura, ela vai ter, sobre flexão, ela tende a formar essa barriga, né? O que acontece? Na fibra inferior da sua viga, ela está esticando, está tracionando. E nessa parte aqui de cima, ela está encurtando, então ela está comprimindo. A gente vai observar que o concreto, ele tende a falhar muito... ele falha, né, por tração, ou seja, a trinca ela tende a começar aqui por baixo, ó. Porque é aqui onde está a carga de tração. Então, concreto e cerâmicas em geral são péssimos elementos para ser aplicado onde nós temos um carregamento de tração. Não que o material é bom ou ruim, tá? Vai depender da sua aplicação e, claro, a engenharia ela precisa das cerâmicas, precisa tanto dos metais como de qualquer outro material que tenha uma função específica. Beleza? O concreto em si é um material, em termos comparados com o aço, ele é mais barato, né? E você, claro, pode usar reforços metálicos, formando um compósito, que é o concreto armado, aí você consegue melhorar essa fragilidade do material. As cerâmicas, elas são usadas tanto nos tijolos quanto nos revestimentos, mas pode ser utilizado para situações de alta temperatura, ambientes abrasivos, corrosivos, e isso acaba tendo as suas vantagens também. Então, não fica, a gente não pode pensar que um é melhor que o outro, cada um tem a sua função, e nós, como engenheiros, precisamos conhecer como funciona, né, os materiais que nós estamos utilizando para aplicar os conceitos de engenharia para que essa estrutura seja, né, segura e confiável, beleza? Então, quando a gente traz para esse conceito de segurança, né, entra aqui o conceito de fator de segurança, tá? Vocês podem encontrar, né, na literatura, nos manuais técnicos, fator de segurança, que eu acabei colocando 2D aqui, esqueça esse D aqui, ou coeficiente de segurança, FS, tá? Fator de segurança, ou CS, são siglas. Vocês vão encontrar também N em alguns materiais da área de engenharia mecânica. Para que serve isso, né? Para que a gente usa um fator, um coeficiente de segurança? Nós estamos num ambiente incerto, tá? A incerteza reina. Então, nós engenheiros, nós trabalhamos com incertezas. O engenheiro que é 100% seguro, certo, ele está divagando daquilo que ele deveria conhecer, tá? Em termos da natureza em geral. Por exemplo, nós temos incertezas quanto ao material que nós estamos utilizando. Por quê? Né? A gente pode ter uma aula específica para falar disso, porque o coeficiente de segurança é uma área específica dentro da engenharia que você pode se aprofundar mais. Mas, por exemplo, só pegando o material cerâmico, quando a gente vai fazer um ensaio mecânico dele, a distribuição de falha, né, as tensões que levam à falha, são muito dispersas. Se a gente for pegar um gráfico, né, que vai tentar conformar a distribuição, né, a gente pode pegar, por exemplo, a distribuição de Gauss, né, que é uma gaussiana, que é aquela curvinha assim, um sino, né? Os metais tendem a formar uma gaussiana e tem aí essa simetria, né? E aí o fabricante ele te fornece essa tensão média, né? A tensão média ela é burra, porque uma parte do seu material ele resistiu a tensões maiores, que é essa informada, e uma grande parte ela falhou por uma tensão menor. Se ele te fornece a tensão média, ele tem que te fornecer o desvio padrão, tá? Para você depois fazer um tratamento e utilizar a tensão aplicando aí esse fator de segurança no material. Então aqui eu já estou citando uma situação do material. As cerâmicas, né? Já voltando, as cerâmicas elas não podem ser analisadas do ponto de vista de resistência por uma distribuição de Gauss. Aí a gente usa lá o que a gente chama de distribuição de Weibull, que é um pouco mais complicada, tá?
Aí essa curva ela se molda conforme a quantidade de amostras que você vai estar analisando. Então, os resultados de resistência dos materiais que vocês encontram nos catálogos têm uma certa incerteza. Obviamente que você vai pegar de fontes certificadas, que vão te dar uma garantia, né, que vai diminuir um pouco dessa incerteza, mas nós temos incertezas nos materiais. Aí vamos lá para a parte dos usuários, né? A gente pode projetar uma estrutura por um tipo de pessoa e essa pessoa, vamos analisar do ponto de vista de uma bicicleta popular, né? Você compra nas lojas comuns. Essa bicicleta, se você for projetar a estrutura dela, você tem que aplicar um fator de segurança, né? Que vai. Quanto maior esse fator de segurança, já para a gente adiantando, quanto maior o fator de segurança, você está considerando que há uma maior quantidade de incertezas ou variáveis aí não muito bem compreendidas do seu projeto. Então, a bicicleta para a população em geral vendidas em loja. Claro que o fabricante vai citar algumas características, o peso máximo, né, o que pode fazer ou não. Mas, geralmente, o usuário ele pode ser uma pessoa obesa, pode ser uma pessoa alta, pode ser uma pessoa magra, vai andar em asfalto ou não, vai andar em estrada de chão, vai passar em buraco. Então, esse tipo de situação, né, leva a um fator de segurança maior. Agora, se você projeta uma bicicleta para personalizada para um profissional que vai competir, né? Você vai medir a altura desse rapaz, o peso, né, as condições de uso. Então, ali você consegue fazer com que o seu projeto fique mais justo, né, para as condições reais. Tá? Quanto maior é o seu grau de certeza da situação de aplicação, menor é esse fator de segurança. Não quer dizer que ele vai ser menos seguro, né? Na verdade, não. Ele vai ser super seguro porque você conhece. Então, o que é o coeficiente de segurança? É um fator que você aplica no projeto de dimensionamento, tá? Para que a gente obtenha uma operação ou um desempenho seguro desse projeto. Tá? O fator de segurança, o fator de segurança, ele nunca é menor que 1, tá? Ele é um valor que é maior ou igual a 1. Se o seu fator de segurança for menor que 1, quer dizer que a condição de uso ela está acima da sua situação de projeto. Então, o negócio vai falhar, porque você está utilizando acima da condição de uso. Então, no nosso projeto, quando a gente usa o fator de segurança igual a 1, a gente conhece, né, basicamente todas as condições envolvidas. O tipo de esforço aplicado, o tipo de usuário, o tipo de material. Projetos militares, por exemplo, né, um projétil que vai lançar. Então, você conhece basicamente as variáveis. Então, não tem tripulação naquele negócio. Aí você manda o foguete e não quer que ele volta. Caiu, matou as pessoas, acabou o seu projeto. Uma aeronave militar, né, o fator de segurança gira em torno de 1,1, muito baixo, né, porque ali você conhece todas as variáveis, em termos gerais, aeronaves são testadas, né, exaustivamente antes de ser posta à venda, né? Então, esse projeto, sobretudo aeronáutico, né, que vai ter uma tripulação militar dentro, a tripulação é treinada, né, ela usa também paraquedas, então o fator de segurança ele pode ser menor. Agora, já uma tripulação civil, aí a aeronave, né, no caso, os projetos desse tipo de empreendimento, aplica-se um fator de segurança muito maior. Tá? Então, só para a gente ter noção. Pessoal, o fator de segurança, ele parte de vários princípios, tá? Eles são norteados por norma técnica, então, dependendo do tipo de estrutura. Então, aqui nós temos uma grua, o cabo de aço, essa estrutura aqui tem normas técnicas que vão regulamentar. Eu não gravo números de norma, então, mas vocês buscam fatores de segurança em normas, porque algumas são obrigatórias, por exemplo, cabos de aço para elevadores, esse tipo de elemento estrutural, existem normas específicas. Para a área da construção civil também, então o fator de segurança é orientado em norma técnica, ou você pode buscar em associações, né, de engenheiros, calculistas, dependendo da área.
Tá? Então, esse número aqui que você usa não é arbitrário, ele é estudado, ele tem toda uma ciência de obtenção. Tá? Então, sobretudo, vocês busquem normas, catálogos, talvez por sua própria expertise, com o tempo, trabalhando com um determinado projeto, vai refinando esse fator de segurança para um valor menor possível. Tá? Voltando aqui para a nossa disciplina, né, que o fator de segurança ele é aplicado dentro da engenharia em vários pontos, tá? No ponto de vista de resistência dos materiais, nessa parte da disciplina, a gente vai considerar que o fator de segurança, ele é a tensão que vai levar a falha do material, a tensão de falha, né? Dividido pelo que a gente chama de tensão admissível, tá? A tensão de falha, pessoal, pode ser a tensão de ruptura, aquela última lá, pode ser a tensão última ou pode ser a tensão de escoamento, tá? Isso aqui quem vai dizer é o tipo de projeto que você vai estar trabalhando. Pode ser a tensão de escoamento. Nós, engenheiros, sobretudo quando trabalhamos com metais, a gente usa a tensão de escoamento. Os metais dúcteis, aqueles que se deformam. Então, a gente usa a tensão de escoamento. Estruturas frágeis como concreto, né, cerâmicas, é a tensão de ruptura ou, né, tensão máxima que é usada, tá? Por que, pessoal, eu uso tensão de falha aqui? A falha, ela é uma característica que depende da situação do projeto. Por exemplo, uma estrutura metálica, o que é a falha dela, né? Algumas situações, a deformação permanente, ela pode até ser aceitável, em outras, não. Né? Então, o que eu quero dizer? Se você atingir o escoamento em algumas estruturas, vai ser até aceitável até um grau de deformação permanente que vai apresentar. Em outras, não. Uma simples deformação já é considerada falha. Então, a gente usa como limite, né, ou última tensão, o escoamento, porque o escoamento é o que caracteriza o início das deformações permanentes. Já em outras, a ruptura do material, como concreto, já é uma característica de falha. Então, aí a gente usa a tensão de ruptura como o nosso numerador. Aí a tensão admissível é aqui embaixo, é o seu limite de projeto, tá? Então, a gente usa, né, o coeficiente de segurança para o dimensionamento e a tensão em serviço, que é aqui embaixo, né, que a gente vai considerar para ser usada em serviço, a gente dá o nome de tensão admissível. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai encontrar o fator de segurança. Ah, professor, mas eu não tenho a tensão de serviço. Eu só consultei na norma o fator de segurança. Então, você vai pegar qual que é a sua carga que produziria a falha, né? Aí você traz isso aqui para cá e divide pelo fator de segurança. Aí você vai ter a sua tensão admissível em serviço. Entenderam, pessoal? Professor, no Oi. caso aí que nem você explicou antes, aí, nós tivemos os exemplos aí da falha de cisalhamento ou deformação. Em que categoria a gente classificaria esse escoamento mesmo? Ou ruptura? O escoamento, ele é uma característica da falha por cisalhamento. Tá? Então, por exemplo, o parafuso, né, aquela falha de corte é devido a você ter atingido, né, o escoamento do material. O que é o corte? Né? É o deslizamento de uma superfície sobre a outra. Né? O escoamento está associado à deformação. A deformação nada mais é que o deslizamento de planos atômicos do material. Tá? Então, quando você atinge o corte, o cisalhamento, quer dizer que você está deslizando um plano atômico sobre o outro. Você está provocando, né, um nível de tensão acima do escoamento. Então, para o caso do corte, para a tensão de cisalhamento, a gente usa como referência o escoamento. Okay? Entendido. A ruptura é mais para materiais frágeis. Os materiais frágeis não se deformam, né? Então, ele se deforma só elasticamente, né? Aquele limite lá, e bem pouco. Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal, e a gente dá uma
Dá para ver quantos exercícios eu trouxe aqui. Trouxe este. Aí a gente fecha. Agora, esses exemplos são mais diretos. Nós temos essa mesma treliça que está as condições de carga. Ele quer saber a dimensão agora. A gente está já trabalhando com dimensionamento. Qual que é a dimensão desse parafuso aqui? Sabendo que a força que está atuando aqui é de 200 kN. Tá? É uma força compressiva. A gente vai adotar um material, ele determina a dimensão do parafuso e da barra. Então, além do parafuso, a gente quer saber a dimensão dessa barra aqui. Tá? Que no caso aqui seria a sua espessura, né? A sua área. Faz sentido falar de área, porque senão a gente não tem a largura, então vamos tratar em termos de área. A área da seção transversal aqui. Qual que é essa área dessa chapa aqui? Tá. A barra está sujeita a uma força de 200 kN. O material adotado para a barra possui a sua tensão última. Então, neste caso, ó, o exercício está querendo que a gente use a tensão última como a resistência última do material, tá? Eu uso tensão e resistência, às vezes confundo, mas a gente não pode confundir, tá? Por mais que tensão e resistência tenham a mesma unidade, a tensão aqui é o carregamento, tá? É o estado de carregamento. Se eu cesso o carregamento, eu cesso a tensão. A resistência é aquilo que foi medido no laboratório. Então, fez vários testes, né? É uma propriedade. Então, nesse caso aqui, o problema está dizendo aqui que o material adotado para a barra possui uma resistência última, tá? Que é aquela resistência máxima. Medida em ensaio foi, né, definido como 600 MPa. E para fins de projeto, a gente vai considerar um coeficiente de segurança igual a 3, ok? Para a tensão normal da barra. Então, isso aqui é a resistência. Aí a gente tem que saber qual que é essa tensão normal da barra. O parafuso ele é fabricado em aço, cuja resistência ao cisalhamento, então, neste caso, ele quer que a gente considere como nossa referência a resistência última ao cisalhamento do material, né? E deve-se utilizar o coeficiente de segurança igual a 3,5 para o dimensionamento. Então, às vezes, o problema ele vai te direcionar para alguns pontos. Tá? Então, ele já fornece essas propriedades. Mas o que vai falhar mesmo, ó, se a gente gera uma tensão de cisalhamento no material, o que vai levar a falha, o corte, é devido a ter superado o escoamento do material. A gente vai ver isso mais à frente, quando a gente estiver analisando um pouquinho os diagramas, os ciclos de Moore, que são a distribuição das tensões. A gente vai analisar uma visualização gráfica, né, das tensões. Mas ok, então só para a gente não devagar, vamos começar determinando as tensões admissíveis, tanto do parafuso, né, quanto da barra. Aí a gente sabe que a tensão, o fator de segurança é dado, né, pela tensão de falha, ou a resistência de falha do material, aquela resistência do material escolhido, né, dividido pela tensão admissível, que é a tensão de serviço. Aí vamos isolar isso aqui, que é o que eu quero. Então, a tensão admissível da barra, né, que a gente está analisando uma tensão última, então é sigma, vai ser igual a meu sigma último aqui, dividido pelo fator de segurança elencado. O fator de segurança, ou coeficiente de segurança para fim de projeto da nossa barra, é 3. Tá? Então, vai ser 3. E a gente vai usar o nosso 600 aqui. Então, nós temos como tensão admissível de 200 MPa. Tá? 200 MPa. É isso que a gente vai usar no nosso projeto. Já para o parafuso, a tensão de cisalhamento admissível vai ser tensão última de cisalhamento dividido pelo fator de segurança. Aqui é 350, ele citou 3,5,
Então, a gente vai trabalhar com 100, né? 100 MPa. Agora, pessoal, não tem segredo, né? Tensão é força sobre área. Logo, vamos trabalhar aqui. Vou deixar aqui em cima os valores, aí eu vou usar esse espaço, que eu acabei não... Só admissível 200 MPa. Admissível 100. Eu vou apagar aqui embaixo para a gente usar esse espaço. Beleza. Então vamos começar pela barra, né? A gente sabe que a tensão admissível também pode ser considerada, né, como a força de serviço, né, dividido pela área que a gente quer. A barra é uma barra de seção quadrada, então é lado vezes lado, né? Vou considerar aqui, vou colocar o A de área, né? Não tem necessidade. Azinho ao quadrado, que é o lado da barra, né? É uma barra de seção quadrada, então vou chamar o lado aqui de A ao quadrado. Essa é a fórmula geral. Eu quero isso aqui, né? Eu já tenho a força. Qual que é a força atuante? A força ele fornece 200 kN. Então, vou deixar aqui A ao quadrado é igual a força externa dividido pela tensão admissível. A força é de 200 kN, então vou colocar 200 vezes 10 ao cubo para transformar em newton. Aí eu vou obter minha área em milímetros quadrados, tá? Beleza. A tensão admissível a gente já definiu. Foi 200 MPa. 200 newton por milímetro quadrado. Vamos fazer uma análise aqui. Newton, aqui é newton por milímetro quadrado. Então, vou manter aqui os 200 como aparece, que aí vou resultar numa área em milímetros. Então, eu posso simplificar, ó, isso aqui com isso aqui, né? Então, ao quadrado vai ser igual a 1000 aqui. Aqui vai sobrar 1, né? 1000. Eu tiro a raiz de 1000. Eu vou obter o valor da minha... do meu lado da minha área. Então, o lado aqui vai ser raiz de 1000. Vai dar 31,62 milímetros. Ok? Então, este aqui é o valor do lado da nossa seção da barra. Tá? A área é isso aqui. Ó. A área é 1000. Né? 1000 milímetros quadrados. Ó. A ao quadrado é 1000. E o comprimento, né, do lado é 31,62. Não tem segredo. Já finalizamos a primeira parte do dimensionamento. Agora vamos trabalhar com um parafuso, né? Esse parafuso, ele está sujeito a que tipo de cisalhamento? Né? Aí a gente tem que trazer para cá. Ele está aqui sujeito a um cisalhamento nessa área e nessa área. Então, a tensão admissível, ADM, é igual à força que vai estar sendo aplicada, né? Dividido por duas áreas de corte, né? Duas áreas. Nesse caso, a gente pode calcular o diâmetro depois, né? Vamos calcular primeiro a área do parafuso, depois a gente obtém o diâmetro. Então, duas vezes a área que ele está atuando aqui. Opa, só que não é sigma, a gente vai usar o tal aqui, que é o mais coerente. Então, vou deixar aqui o A aqui em cima, vou trazer a força aqui, e isso vem para cá, duas vezes tensão ADM. Nesse caso, a área vai ser a força de... Continua a mesma força, né? 200. Transformando em newton. Duas vezes o sigma, o tal U. Opa, não aqui, ó. É 100, a gente tem que considerar esse. Vai dar 200 aqui, 200 aqui. Então, isso aqui continua, né? A área vai ser igual à área do
anterior, né, pessoal? É igual, ó, raiz. Na verdade, aqui a área é 1000, né? É 1000, vai ser igual à área anterior. Só que aí o diâmetro do parafuso, né, por ser uma circunferência, aí a gente tem que trabalhar nela. Então, é milímetros quadrados. Essa é a área do parafuso. Vamos calcular o diâmetro, né? Onde eu vou fazer isso? Vou apagar esse pedacinho aqui de cima. A gente trabalha nesse espacinho aqui. Eu achei que não ia ocupar tanto espaço. Então, qual que é a área do parafuso, né? É π R ao quadrado. Vamos usar o raio aqui, depois eu multiplico por 2 só por questão de espaço. Então, eu vou deixar o raio sozinho. O raio, né? Esse π vem aqui dividindo a área dividido por π, né? Como está ao quadrado, vira a forma de uma raiz. Então, a área vai ser, o raio vai ser, né? A área dividido por π, né? A raiz da área sobre π. Então, o raio vai ser a raiz da área. A minha área é 1000 dividido por π. 1000 dividido por π vai dar 318,3. Né? Aí tira a raiz disso, vai dar 17,84 milímetros de raio. Ou, né, em diâmetro, duas vezes isso aqui, 36,68 milímetros é o diâmetro do parafuso. Ok? Pessoal, entenderam? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então é hora de vocês trabalharem. Eu vou deixar esse exercício aqui, vou mandar no grupo, tá? E este aqui. Esses dois exercícios, como eu não vou corrigir com vocês ao vivo, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tal, amanhã. Aí no sábado eu mando a resolução deles, porque isso aqui é importante vocês fazerem e depois conferirem. Está no livro didático, só que não tem a resposta lá comentada. Então vocês vão fazer esse e esse, depois eu vou no sábado, né? Eu mando no grupo a resolução comentada. Então vamos trabalhar, pessoal. Eu acabo a aula um pouquinho mais cedo, às vezes eu sei que vocês ficam um pouco cansados.